parabenizá-los pela excelente organização do evento. Gostaria de cumprimentar os colegas, delegados de Polícia Civil e Polícia Federal que estão aqui presentes também. Cumprimentar o Dr. Robson, que tive a oportunidade de trabalhar anteriormente, quando da implementação, do Laboratório de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro na Polícia Federal aqui em São Paulo. Também cumprimentar o Dr. Ungaretti, colegas de doutorado na PUC, e salientar, agradecer a organização do evento por ter escolhido esse tema tão feliz, que é a cooperação jurídica internacional. É um tema que está aí a bola da vez hoje, é uma técnica especial de investigação, um meio de obtenção de prova dos inquéritos policiais e, hoje em dia, cada vez mais imprescindível na elucidação de crimes que envolvam o crime organizado transnacional. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao Dr. Robson, que brilhantemente expôs aqui as linhas gerais da cooperação jurídica, e a sua relação com a lavagem de dinheiro e a repatriação de ativos. Gostaria de saber, nos crimes que são investigados tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Federal, inquéritos do passado que demandavam a utilização de cooperação internacional, ela era feita por meio da carta rogatória. E todos os colegas já tiveram um inquérito que necessitasse do manejo da carta rogatória, com certeza tiveram a sua investigação frustrada, porque a carta rogatória é um instrumento muito moroso, muito burocrático, ainda existe, ainda é até hoje. Então, eu gostaria de saber qual a alternativa que o delegado de Polícia Federal ou Civil, ele tem, qual a alternativa que ele tem à disposição para manejar no inquérito policial, para obter provas e, eventualmente, o sequestro de valores no exterior. Bom, primeiramente, obrigado, Dr. Milton, é um grande prazer, uma responsabilidade. O Dr. Milton é um grande especialista em cooperação jurídica internacional, tem uma bela obra publicada, recomendo a todos, inclusive, vale a pena. Evidentemente que o Dr. Milton já sabe a resposta, mas enfim, vamos com muita propriedade. Mas vamos tentar ilustrar a importância realmente desses avanços das tratativas internacionais, Aliás, bem colocado, o tema foi muito feliz, parabéns também aos organizadores do evento, Dr. Gustavo, Dra. Raquel, Dra. Tânia, que nos convidaram, Dr. Vicente, e todos aqui, Dr. Arnaldo, todos aqui que organizaram e que nos convidaram aqui para o evento. Hoje o delegado de polícia estadual, federal, ele dispõe desses mecanismos da cooperação direta, sobretudo para dados cadastrais, assuntos de inteligência. Isso foi muito rápido, algo que no passado nós ficávamos esperando 2 anos, 5 anos, agora nós estamos falando de, às vezes, uma semana, um mês no máximo, por meio desses adidos consulares, Aqui em São Paulo nós temos Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, enfim, vários outros e alguns lá em Brasília. Então esses adidos policiais, recomendo a todos que os procurem, adidos policiais, são chamados de oficial de ligação também, ou adido policial, porque ficam anexados ao consulado, eles são, na verdade, um braço da polícia judiciária do país deles de origem. Isso ajuda bastante a troca de informação, e muitos deles dominam o português, quer dizer, não há nem a necessidade de que seja feito algo em inglês ou algo do gênero, eles conhecem bem o português, até porque muitos países colocam esse requisito para que o adido seja designado para trabalhar aqui, fica aqui em missão 4 anos. Uma outra forma muito importante também é o auxílio direto, disciplinado até no Código de Processo Civil, na matéria civil. Hoje em dia o pessoal costuma brincar, cuidado com esse negócio de engravidar a mocinha no estrangeiro, porque agora tem o auxílio direto. Quer dizer, não tão agora, mas já de uma certa data, isso ajuda bastante. Então quem acha que uma noite nada mais, não é bem assim. Tem formas para paternidade, pensão alimentícia, alimentos de uma maneira muito mais séria do que era antes. E em matéria penal também. Portanto, aquele delegado que precisa de uma oitiva no estrangeiro, aquele delegado que precisa de uma quebra de sigilo no estrangeiro, ele pede aqui, mas poxa, na verdade a conta está lá no estrangeiro, ele traduz essa documentação, segue o formulário que tem lá, o roteirinho que tem lá no site do Ministério da Justiça, do TRCI, tem uma cartilha de cooperação na internet, tudo explicadinho, ele segue aquele roteiro, conversa com o LabLD, se tiver dúvida para orientar, ou conversa com o pessoal do TRCI, e a autoridade central vai fazer a ponte com o país demandado, onde se encontra a prova que ele precisa obter,
e lá isso vai ser obtido de uma forma muito mais célere, digamos assim, numa perspectiva otimista, 6 meses a 2 anos, algo que ficaria aí pelas rogatórias 5, 10 anos, ou que nunca mais se tornaria. Então, estimulo a todos que busquem a cooperação direta, não tenham medo, não tenham receio. Às vezes muitos delegados do esfera estadual falam, isso não é para mim, isso é muito complicado, bicho de 7 cabeças. Não é, garanto para os senhores que não é, tanto a cooperação direta como o auxílio direto por meio do departamento DRCI do Ministério da Justiça, né, a autoridade central nossa, que é o nome que os tratados internacionais chamam, né, para assistência jurídica internacional, como mencionou lá na Convenção de Mérida e outros tratados. Realmente vale a pena. Que não dê para fazer isso em todos os casos, é claro, nós sabemos o volume cartorário, mas eleger um ou outro que vale a pena, até para buscar celeridade na recuperação e no repatriamento desses ativos, seja do narcotráfico, da corrupção. Quantos casos nós temos de prefeitos municipais aí do estado de São Paulo já detectados com remessa de valores para o estrangeiro, né? Quer dizer, fraude de licitação municipal, local, crime estadual, mas ele começa a ocultar os valores lá no estrangeiro, sei lá. Então, buscar repatriar esses valores por meio do auxílio direto realmente é um caso que traz benefício para a sociedade, dignifica a instituição policial e dentre outras coisas. Muito obrigado, Dr. Robson. Muito profícua a disposição, agradeço a resposta. Então nós temos realmente esse novo instituto, né, que é o auxílio direto em matéria penal. É um instituto que a maioria de nós não tivemos a oportunidade de ver na faculdade, é um instituto recente, criado depois da década de 2000, durante a década de 2000, né, então ele praticamente substitui a necessidade da carta rogatória para a obtenção de provas no exterior. E tem auxiliado muito as investigações, as grandes operações, as grandes investigações, como a Operação Lava Jato e outras similares. Né? Sem essa ferramenta, não seria possível que a Polícia Judiciária obtivesse a prova no exterior do crime praticado com efeitos aqui no Brasil. E eu gostaria de saber do Dr. Ugaretti também, se esse novo instituto, o auxílio direto, se ele pode ser manejado pelo delegado de polícia hoje em dia, sem a necessidade de se pedir uma autorização ou algo parecido ao Poder Judiciário. Perfeito. Antes de responder até a excelente pergunta do Milton, gostaria só de destacar um ponto para complementar a fala do Robson. Né? Hoje, realmente, com o auxílio direto, realmente os pedidos eles têm uma fluidez bem diferente da própria burocracia de uma carta rogatória. Mas, Robson, é importante destacar que quando há, né, e como foi bem destacado, a participação direta das autoridades estrangeiras, esse prazo de 3 a 6 meses pode ser de horas. Inclusive, na própria Lava Jato, fizemos pedidos de cooperação ativa e também recebemos passiva, em que prazo inferior a 3 dias, de pedidos de busca e apreensão, pedidos de prisão, quebras de extrato bancário, esse pedido circulou desde do Judiciário da Suíça, um caso concreto, passou pela autoridade central suíça, lá representada pelo Ministério Público Federal, a PGR deles, seguiu para o DRCI, via cooperação, auxílio direto, como destacou o Milton, chegou para nós, encaminhamos para a respectiva vara federal, na competente já na vara federal do Rio de Janeiro, do juiz Bretas, e na mesma hora a Polícia Federal recebeu já para cumprir, executar esse pedido, uma vez que aí sim, até para responder a pergunta do Milton, o juiz aqui no Brasil que vai analisar o mérito do pedido, diferentemente de uma carta rogatória, em que aquela carta vai passar pelo respectivo tribunal, como no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, para verificar a legalidade, entre outros requisitos, para depois deferir o exequatur e baixar para a Justiça Federal de primeira instância, cumprir e aí, respectivamente, caminhar para a Polícia Federal ou para o órgão que tiver a respectiva atribuição. De forma que hoje o delegado de polícia pode diretamente representar, ali perante a autoridade central, encaminhar via auxílio direto seu pedido, seguir via autoridade central e efetivamente o pedido ser analisado
respeito a opiniões do contrário, pela própria autoridade competente no exterior. Como temos também a via pelo Ministério Público, pelo próprio Poder Judiciário e assim por diante. Mas realmente é um instrumento sério. E mais, né, muito importante na minha gestão, e anteriormente à minha gestão, na época do delegado Saad, que ocupava o papel de diretor da Autoridade Central, realizou um excelente trabalho, inclusive, nos quase 7 anos que ficou lá, houve uma grande crítica por parte da ausência de uma equipe conjunta de investigação, por parte, inclusive, né, da mídia, que falava que era fundamental para a Lava Jato, termos policiais, integrantes do Ministério Público, atuando em conjunto, seja no Brasil, seja na Suíça, na Argentina, na Paraguai, ou seja qual for o país. Realmente, é um instrumento de investigação extremamente eficiente, nada melhor do que você trabalhar diretamente, como no caso das forças-tarefas, que funcionaram e funcionam muito bem, não só da Lava Jato, como de qualquer outra investigação. E sabemos que esse instrumento, ele também tem toda uma formalidade. Nós temos um sistema legal que precisa ser respeitado. E essa, né, estratégia, essa equipe conjunta de investigação, foi objeto de um estudo pela própria INCLA, como bem destacou o Robson na sua exposição, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, uma ação de número 9 de 2017, em conjunto, não só com órgãos do Executivo, mas do Judiciário, Ministério Público, CGU, Banco Central, CVM, entre, né, os 90 e poucos integrantes da INCLA, e chegaram a um documento que foi levado, sim, ao Ministério da Justiça. Hoje, inclusive, esse documento já é, né, um anteprojeto de lei, porque temos que ter essa formalidade, porque sabemos que do outro lado temos bons advogados e podem derrubar, como já derrubaram, provas que foram, né, intercambiadas e aqui, né, utilizadas em processos de forma indevida, sem cumprir o rigor da lei, e acabaram aí por gerar nulidades absolutas e beneficiar o criminoso. Então temos que ter essa preocupação. Acredito, claro, que podemos sempre contar com a boa vontade, né, do nosso Congresso. Acho que temos um momento extremamente atual, né, nas próprias propostas aí que o nosso futuro ministro analisa. Uma delas é essa, né, de fomentar a cooperação jurídica internacional, fomentar as equipes conjuntas de investigação. Inclusive, já adianto, né, recentemente tivemos um decreto do Senado que regulamenta, né, a equipe conjunta de investigação, justamente no âmbito dos países do Mercosul, mas depende também da aceitação dos demais países para que haja, né, esse intercâmbio. Agradeço e retorno a palavra, passo a palavra. Muito obrigado, doutor Garante. Tem mais uma pergunta aqui na plateia. Doutor Davi William, da Universidade de Brasil. Desculpa. A pergunta é dirigida ao Dr. Robson. Dr. Robson, com o avanço da lavagem de dinheiro e novos mecanismos de proveito dessa receita ilícita, qual a eficácia da teoria da cegueira deliberada no combate a esse crime, lavagem de dinheiro? Dr. Davi? Está por aí? Muito obrigado. Bom, excelente pergunta. É uma questão bem polêmica, a teoria da cegueira deliberada, né? Da instrução da avestruz. Tem sido muito empregada na lavagem de dinheiro, bem como a do domínio do fato, né? Dentro do possível, nós temos aplicado e fica aí a tese de defesa no sentido contrário, né? Porquanto aquele que se coloca, se insere nesse contexto fático jurídico enquanto conhecedor do assunto, que deveria adotar determinadas cautelas, né, teria o dever de ter inviabilizado a transação ou participado, ou sei lá, o gênero. Eu não trouxe aqui, mas houve um caso bem interessante que nós nos deparamos, que movimentou aí 39 milhões em três anos na esfera estadual, que justamente pessoas da instituição bancária estavam envolvidas e, na verdade, é lógico que negavam esse envolvimento,
e faziam TEDs, transferências eletrônicas, na verdade, de uma outra forma, né? Isso é conhecido, é bem corriqueiro, o famoso saque e depósito na boca do caixa, né? Ou, na verdade, às vezes, em casos mais extremos, na verdade, a pessoa nem comparece na boca do caixa, no próprio caixa está envolvido na organização criminosa. Aí entendo que não é nem segredo deliberado, né? Já é uma questão de envolvimento direto, né, do caixa. Mas a segredo deliberada, por exemplo, é aplicável no caso desse. Como que um caixa que tem treinamento de prevenção a lavar dinheiro vai dizer que não sabia daquilo, tem instrução, regulamentação do Banco Central, ele sabe que não pode fazer aquilo, saque em espécie, mas sem dar o dinheiro na mão da pessoa e já depositar numa outra conta. É claro que isso aí é uma coisa errada, é claro que isso aí evidentemente é uma coisa para lavagem de dinheiro, né? Nós temos aplicado com certo êxito, né? Casos ou outros pontuais, a tese de defesa às vezes acaba preponderando, nós sabemos que é um assunto bem polêmico, alguns entendem que isso aí caminha na vala da responsabilidade penal objetiva, que é absurdo e tal, né? Mas eu vejo plenamente razoável quando há essa questão da pessoa ter condições, ou deveria ter condições de ter um conhecimento técnico sobre o assunto e que não inviabilizou o negócio quando deveria inviabilizar, ou não fez as comunicações ao COAF quando deveria fazer, e isso tem tido bons resultados, sim, quando gera condenação para tudo, a atividade da lavagem, repatriamento, perdimento de bens. Não sei se eu consegui aí responder a palavra. Obrigado. Obrigado, Dr. Robson. Temos mais alguma pergunta? Alguém na plateia gostaria de fazer alguma pergunta a nós? Acho que encerramos aqui as perguntas, né? Passar a palavra ao mestre de cerimônias. Agradeço. Eu pediria uma salva de palmas aos integrantes desse painel. Eu gostaria de convidar ao palco o delegado de Polícia Federal, excelentíssimo Dr. Tadeu de Moura Gomes, diretor regional da DPF de Minas Gerais, para, como forma de agradecimento pela participação nesse fórum, entregar uma homenagem aos participantes deste painel. Fernando César, delegado do Estado. Ok. Pediria ao Dr. Fernando